Na verdade, o Ministério da Saúde antecipou, tendo em vista a pandemia que nós estamos vivendo hoje, né, do coronavírus. A intenção foi de antecipar e proteger os grupos de risco de contrair H1N1. Lembrar que a vacina da gripe, ela não protege contra o coronavírus, certo? Ela vai proteger contra a influenza, que é o H1N1. O Caicó recebeu quantas doses da vacina agora, nessa primeira leva? Nós receberemos do Ministério da Saúde a cota total em 14 vezes. A primeira cota, que foi agora, nós recebemos 4.350 doses. E essas 4.000 já esgotou? Nós distribuímos nas unidades de saúde. As unidades de saúde, usando cada um sua estratégia de vacinação, já vacinou e já zerou em praticamente todas as unidades. E a gente recebeu algumas informações de ontem para hoje, inclusive, pessoas da zona rural que nos ligaram pedindo para a gente checar com vocês, dizendo que em algumas comunidades não chegou a vacinação. A zona rural, que são 3 equipes, né? Nós temos Lajinhas, Palma e Sabugi, elas seguem o cronograma próprio de visitas a cada sítio, polo. Então, elas estarão levando, conforme esse cronograma, a vacina a cada sítio. Não é para o pessoal se deslocar para a unidade de saúde, não, para evitar aglomeração, certo? É para esperar a vacinação em cada casa, que cada agente de saúde, de cada equipe de saúde da família, vai estar passando junto com o seu técnico vacinador e com o seu enfermeiro, casa a casa. Lembrando que, por exemplo, quando a equipe chegar na residência, o alvo deles são as pessoas idosas, nesse momento. Isso, os idosos. Os idosos são as pessoas mais de 60 anos, estando acamados ou não. Se lá na casa, lá no sítio, estamos falando do sítio da zona rural, se lá na casa onde o pessoal da saúde chegar, encontrar o idoso, mais alguém que tenha alguma comorbidade, né? Tem pressão alta, tem diabetes e tudo mais, essa pessoa tem que esperar. Ela tem que esperar. O primeiro grupo, né, como você já falou, são os profissionais de saúde e os idosos. Infelizmente, esse ano a gente não vai dar para vacinar todas as pessoas que estão nos grupos de risco, porque nós teremos que prestar contas com o Ministério da Saúde dessas doses. Se for feita alguma dose fora desse pessoal do primeiro grupo, a gente vai ter que prestar esclarecimentos com ele. Então, diga pra gente aí os períodos e os grupos, como é que vai ser a vacinação? Iniciou-se em 23 de março para os trabalhadores da saúde, para as pessoas com mais de 60 anos, e vai se estender até 16 de abril. 16 de abril entra as forças de salvamento, os policiais, os bombeiros, a aeronáutica, marinha, entre os profissionais que são os professores da rede pública e privada e os portadores de doenças crônicas, diabetes e hipertensão. E a partir de 9 de maio são os outros grupos, as gestantes, as crianças de 6 meses a menores de 2 anos, as puérperas, que são as mulheres no pós-parto, os profissionais, o pessoal que está preso, né, o sistema prisional, e os outros que estão incluídos em outras patologias que não são específicas de doenças crônicas. Como é que está funcionando a vacinação nas unidades de saúde na cidade? Porque você falou aí que na zona rural o pessoal está indo na casa das famílias vacinar os idosos agora. É a mesma coisa na cidade? Sim, nós temos 20 salas de vacina abertas no município de Caicó, certo? Todas estão funcionando. E aí, cada unidade montou sua estratégia para acobertar essa população idosa. Em geral, o que é que eles estão fazendo? Eles estão indo casa a casa vacinar, estão fazendo a vacinação drive-thru quando é possível. O carro para com o idoso e eles levam a vacina até o idoso para que ele não precise descer do carro. Aonde? Nas unidades? Na frente das Em unidades? algumas unidades de saúde, por exemplo, o Silvino Dantas, que é a central, eles estão fazendo isso, certo? E aí nós abrimos como outras estratégias, mas vamos abrir, na verdade, 3 pontos extras de vacinação. Um vai ser na Igreja Batista da Paraíba, o outro vai ser no posto do Frei Damião, certo? E a terceira vai ser na Escola Inácio de Medeiros, na Boa Passagem. Só que esses pontos só serão abertos a partir de segunda-feira, que é quando nós vamos receber a nova cota de vacina. Hoje, quarta-feira, todas as unidades estão desabastecidas? Tão desabastecida porque acabou a cota de exatamente. vacina, né? Não é, nós obedecemos um fluxo de entrega dessas vacinas. O Ministério da Saúde manda para o Estado e o Estado nos entrega para que a gente distribua nas nossas unidades de saúde.
Como a procura foi enorme, então acabou as doses de vacina que a gente já distribuiu. Elas estão desabastecidas justamente por isso que a gente está aguardando receber a nova cota. Quer dizer que todas... Vamos ter um ouvinte que fazer uma pergunta ao vivo, pode ser? Vamos botar o ouvinte para fazer pergunta também. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É a Alice do bairro Acampamento. Diga aí, Alice. É porque eu queria dizer que a nossa agente de saúde daqui do bairro Acampamento garantiu que segunda-feira vinha. Nós ficamos todos esperando e nada. Então eu liguei para ela. Ela disse, olha, nenhuma se disponibilizou de ir comigo. Então eu podia reclamar porque ela não veio, porque nenhuma enfermeira quis ir. Como ela não podia aplicar, ela não veio. E aí os idosos que não podem sair de casa vão fazer o quê? Se ela prometeu que vinha, é uma agente muito responsável, ela se chateou muito porque não pôde vir. Então aí fica um ponto de interrogação, né? Tá porque certo. essas enfermeiras não quiseram vir. Tá certo, dona Alice. A Camila vai falar um pouquinho aqui sobre isso, tá bom? Muito obrigado. Responda, por favor, tá? Tá bom, muito obrigado. Obrigada, porque ela disse que o idoso tinha direito de tomar em casa. Como é que ela não veio, as enfermeiras? Tá bom, tá jóia. Muito obrigado, viu? Tá bom. E aí, Camila? Olha, assim... como eu falei, não foram as doses suficientes para a gente cobrir todo mundo agora nessa primeira cota que a gente recebeu, tá certo? A procura foi enorme, infelizmente acabou, mas podem aguardar que eu garanto que se não for a equipe que corresponde à sua área, nós da Secretaria de Saúde aqui vamos vacinar esse pessoal que vai estar faltando. O fato é que vocês têm uma meta de quantas pessoas para vacinar ao todo? Nós temos que vacinar 25 mil pessoas, entre todos os grupos de risco, somente em Caicó. Certo. Então, com certeza a vacina vai chegar na residência de Dona Alice. Vai né? chegar sim. Ela não precisa ir, a orientação inclusive é essa, né? Não precisa ir às unidades. A única orientação que a gente está dando é que os profissionais de saúde é que procurem a unidade de saúde para tomar a vacina. Os idosos não. Por favor, fiquem em casa, são o grupo de risco que é o mais afetado, infelizmente. A não ser que ele vá no drive-thru, né? Pode ser uma boa opção também no drive-thru. A família bota no carro. Se tiver condição, se a família tiver carro, pode sim levar. Falou que no bairro Recreio diz que não pode, o pessoal da saúde diz que não pode ir lá nas casas. O pessoal da saúde, no bairro Recreio, ligou um ouvinte dizendo que no bairro Recreio, o pessoal da saúde disse que não podia ir nas casas. E aí, Camila, é a segunda informação já, viu? Aí outra aqui, Sidney, a outra parte do bairro Acampamento que está sem agente de saúde, como fica? Os idosos não tem como sair de casa. A outra parte do bairro Acampamento que está sem agente de saúde, como é que fica? O idoso não tem como sair de casa. O idoso, nem vai. A orientação é que ele não vá para o posto de saúde. Aí já estão dizendo aqui que não tem. Não tem um agente lá na área. Vai ser por etapa, gente. Então vai chegar a vacinação sim a cada idoso, a cada casa. Peço só um pouquinho de paciência, porque infelizmente, a gente tem que... É dependente do Ministério da Saúde para repassar as doses. Por nós, a gente tem recebido todas as doses e ia vacinar todo mundo. Mas a gente não é culpa nossa que não tenha chegado as doses suficientes, certo? E é esperar só aguardar um pouquinho mais, que vai chegar sim. Numa situação como essa aí, o ouvinte falou de uma outra parte do acampamento que está descoberta de um agente de saúde. Como é que faz? Não vai deixar de ser feita porque falta agente de saúde, não. A gente passou no concurso de professores do Estado. A vacinação não é porque a área está descoberta de agente de saúde que vai deixar de ser feita, certo? Vai ser feita sim. Certo. Então, essas pessoas que hoje estão no grupo que precisam ser vacinadas são idosos e agentes de saúde, ela vai até o dia... Até o dia 16 de abril. 16 de abril. Não, mas não quer dizer que possa se estender após essa data, certo? O Ministério da Saúde estabeleceu esse cronograma para que fosse adiantada a vacinação de todos os idosos. Mas sempre vai ficar alguém que não se vacinou naquele tempo, certo? E aí ela vai poder tomar depois tranquilamente a pessoa. Camila, se o idoso estiver gripado, ele pode tomar a vacina? A única exceção é que se tenha tido febre. E aí a gente não recomenda aplicar. Certo? Quer dizer que se o idoso
estiver gripado e não teve febre, ele pode tomar. Ele pode tomar. Se tem a cultura de dizer, tomei a vacina da gripe e gripei depois. Os vírus que compõem essa vacina são vírus vivos atenuados. Então, ele não tem o poder de fazer alguém desenvolver uma gripe, não, certo? Tem que se tirar essa cultura disso. A única exceção é que febre, que a gente não aplica. Tem que esperar um pouquinho mais. Alguma alergia? Alguém que tem alergia a alguma coisa específica? Não. Ela não tem nenhuma composição que alguém com alergia a qualquer coisa não possa tomar, não. Por exemplo, havia uma informação há alguns anos de que se você tinha alergia a ovo, você não podia tomar. Não tem essa Não especificação, tem isso também. Não tem problema nenhum, não. Certo. E o horário de abertura agora fugiu, as unidades básicas de saúde ficam abertas. Qual Elas é o horário? estão abertas de 7h30 às 11, a sala de vacina. E de 1h30 às 5 da tarde. De 1h30 às 5 da tarde. De segunda a sexta. De segunda a sexta-feira. Essa situação, vai ter algum dia D específico ou não? Vai ter sim, dia 9 de maio. 9 de maio, é o dia D. É o dia D de vacinação Mas contra a influenza. não para as pessoas irem às unidades. Aí, se tiver... como a gente estava conversando, se tiver passado todo esse contexto, que eu acredito entendi. que vai ser um pouco difícil, as pessoas vão se dirigir. Mas, assim, a gente espera que até lá os primeiros grupos de risco, são, principalmente os idosos, já tenham se vacinado e que não haja uma procura tão grande, né? Porque eles são os que têm uma imunidade mais comprometida. Tem outra pergunta aí, Romário? Qual é? Ela sobre as vacinas marcadas. Pergunte a ela sobre as vacinas marcadas De hepatite e tétano, de hepatite e tétano, porque foi no posto e não está aplicando. porque foi no Sim, posto e não sim. está aplicando. Por causa desse contexto, desse coronavírus e da procura que é tão grande pela vacina da gripe, né? O Ministério da Saúde suspendeu segunda-feira em todas as unidades de saúde, até 16 de abril, as vacinas de rotina, que são as das vacinas do adulto, da criança. Então, foi determinado por eles, por portaria, que seria feita apenas a influenza, até 16 de abril. Então é uma determinação do Ministério da Saúde. Determinação do Ministério da Saúde. Entendi. Essa suspensão não é não partiu da gente, da coordenação de imunização municipal, não, é determinação do Ministério da Saúde. Certo. Como é que funciona a entrega das vacinas, o repasse das vacinas? Ela vem do Ministério da Saúde e entrega direto a vocês ou vem como? Não, o Ministério da Saúde entrega a coordenação estadual, né, aos CRIs de Natal, Da CESAP. da CESAP, e o Estado repassa pra gente. E No caso aqui, vem para a 4ª Regional em Caicó, ficam Fartuzap, acondicionadas na 4ª Regional aqui. e aqui eles repassam para vocês. Isso, aí a gente pega e faz a distribuição de acordo com o pedido das unidades de saúde. Pronto, então um ouvinte estava falando aí da questão do bairro Paraíba, né, que não tinha, porque não tem unidade nenhuma, porque esgotou mesmo, né, mas vai chegar segunda-feira. Isso. A previsão é A previsão segunda-feira. é segunda-feira que chegue. E Certo. aí a gente vai abastecer novamente todas as unidades de saúde. Só para esclarecer, gente, todos os anos, infelizmente, as doses acabam assim de uma hora para outra, porque a procura naturalmente é grande, certo? Não é nossa culpa que as doses tenham acabado. A gente depende do Ministério da Saúde para fazer o repasse. Eles repassam conforme o Instituto Butantan vai produzindo essas vacinas. Então, como já foi antecipada a campanha, eles já não estavam preparados para essa antecipação, né? Foi intensa a produção lá e eles vão repassando a gente em 14 vezes. De 14 fases, cotas. E a meta total, 25 mil 25 mil pessoas pessoas. em Caicó. Somente em Caicó para vacinar. Vocês atingiram quantos % aí disso, com essa primeira leva aí? Idosos a gente já atingiu 25% do público-alvo e em profissionais de saúde 21%.